Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, dependendo aí do horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o Edgar, professor de Biologia, e seja bem-vindo ao canal Biologia Evolutiva. Pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos tratar de um tema bastante importante, né, e que é bastante discutido também, que é a origem da vida. Então, quem já se propõe a ultimamente estar lendo os artigos, os últimos aí, né, sobre biopoese, origem da vida, nós vemos que há uma tendência nos trabalhos atuais a relacionar a questão mais simbiótica da coisa. Então, nós vemos que é uma proposta de expor esse conhecimento, não é? Estudar esses eventos aí de simbiose como sendo algo provável que aconteceu no passado para a origem dos organismos atuais que nós vemos hoje, certo? E eu separei um dos trabalhos, né, de dois cientistas brasileiros aí, para a gente poder estar discutindo essa questão, né, da origem da vida dentro de uma visão, como o próprio artigo diz, marguliana, né, que vem em homenagem à professora Lynn Margulis, que eu coloquei a imagem dela aí no canto do slide, que é uma professora de biologia, foi uma grande professora na área de ciências biológicas, e que desenvolveu a teoria endossimbiótica, né, que primeiramente explicou a origem tanto da mitocôndria quanto dos cloroplastos, né? E nós vemos que há outras implicações, né? E a própria professora Lynn Margulis, já falecida, já sabia também, já tinha ideia das implicações, né? De que sua teoria ia muito mais além do que apenas a explicação dos cloroplastos e da mitocôndria. Tanto que nós vemos na literatura, né, em notícias que ela discutia com geneticistas de populações a respeito, né, do que era necessário levar em conta para a questão dos mecanismos evolutivos, né? Até então, a endossimbiose, né, não foi, né, não tinha sido aceita, né, na proposta de genética de populações. O mecanismo principal, né, e a gente sabe que é as mutações, mas hoje nós estamos evidenciando que a simbiose também tem um papel fundamental aí no surgimento desses organismos, né? No caso, o surgimento dos primeiros organismos e dos organismos atuais. Muito bem, então eu vou apresentar primeiramente aí a formação dos dois professores, tá? O professor Francisco Prosdóximi, ele tem bacharel em genética, mestrado, em genética também pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em bioinformática pela mesma universidade, é professor associado e pesquisador do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e presidente regional da Sociedade Brasileira de Genética, né, da região leste. O professor Sávio Torres de Farias é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado pela mesma universidade, tem doutorado em genética pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor em filosofia da biologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal da Paraíba, membro da Academia Ibero-Americana de Biologia Evolutiva e diretor executivo de desenvolvimento de trabalho sobre a origem de sistemas biológicos, com ênfase na organização biológica do último ancestral comum, o LUCA. Muito bem. Então, vamos agora, né, entender um pouquinho do que é proposto pelo trabalho desses dois pesquisadores. Então, a primeira coisa que a gente vê quando começamos a leitura do trabalho é que os autores, eles são, no caso, ah, bem honestos. E colocam logo no início do trabalho que a origem da vida ainda é um dos principais problemas em aberto na biologia. Então, nós temos aí modelos propostos, porém, esses modelos, eles não respondem a tudo em determinadas situações, certo? Mas nós temos uma boa ideia de algumas situações que deram origem, provavelmente, às primeiras formas de vida, certo? Então, se de acordo com o trabalho dos dois pesquisadores,
Nós vamos ver aí que eles se basearam numa revisão, né, dos trabalhos aí que aponta os avanços mais recentes no programa de pesquisa sobre as origens da vida e tentaram, com base nisso, fornecer um cenário, né, conjectural, né, porém amplo, racional e gradualista para a origem da vida, né, baseando-se nos preceitos evolutivos, né? Nós sabemos que quando vamos tratar de ciência, né, e principalmente no caso das ciências naturais, nós temos que levar em consideração o ponto de vista de surgimento natural da vida, certo? Sem devaneios, como a gente vê em alguns canais aí pelo YouTube, que apontam surgimentos esdrúxulos para a vida, que não apresentam qualquer evidência material, certo? Aqui é o contrário, nós vamos sempre nos basear no que é proposto pela ciência e pelos artigos científicos. Não vamos tirar nada de livros que não sejam analisados por pares ou artigos que não sejam publicados em revistas de cunho científico, certo? Bom, então, retomando aqui o que eu estava falando, nós vamos ver que, com base no trabalho, nos trabalhos anteriores, né, visto por esses dois autores, no caso desse artigo específico, eles propõem aí um cenário completo, né, e dividido em quatro idades. Nós temos a idade pré-biótica, a idade de Fuca, que é o primeiro ancestral comum universal, né, e a idade dos progenotes, e também, por último, fechando a idade dos organismos. Ao lado, eu coloquei o cladograma que eles apresentam no artigo deles, pessoal. Então é o seguinte, para a gente poder entender primeiramente essa primeira parte, né, do trabalho, nós vamos, portanto, observar o cladograma e vou apontando aí algumas coisas a respeito do provável surgimento da vida dentro dessa visão de simbiose. Então, primeira coisa, nós temos lá a idade pré-biótica, onde nós temos os refúgios pré-bióticos. Se lembram daquela história que fala sobre a sopa primordial? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Apesar de hoje a gente ter as fontes hidrotermais ali, nós temos um refinamento dessa ideia. Então, esses refúgios pré-bióticos eram lugares que propiciavam a abundância de aminoácidos, abundância de nucleotídeos, de RNAs, certo? Posteriormente a isso, nós temos a idade do Fuca, né, que seria o primeiro ancestral comum universal, certo? E aqui a gente tem alguns eventos chaves importantes. Então, aqui para os autores, vejam bem, é a origem da vida, ok? Porque a vida, né, na biologia, o que nós consideramos vida, a concepção de vida, ela vai ter discordâncias entre pesquisadores. Tem quem ache que vírus é vivo atualmente, tem quem ache que não. Então, há toda uma discussão ainda do que nós consideramos vida na biologia. Então, dentro da visão desses autores, né, o vírus ele já é uma entidade viva já, ok? E vamos partir desse princípio, então. Bom, muito bem. Então, aqui nós temos alguns eventos importantes, tais como nós temos a origem do Peptidtransferase Center, que é o centro de transferidor de peptídeos, tá? Traduzindo para o português, ok? Que é uma parte importante da subunidade maior do ribossomo, e ela é responsável por dois eventos importantes ali no ribossomo, que é a ligação de aminoácidos e depois a liberação do peptídeo. Então, você tem a ligação de aminoácidos, formação do peptídeo, proteína, e a liberação dessa proteína ali por esse centro, peptidtransferase, certo? Bom, nós temos aqui, já na idade do Fuca, aqui já o mundo de RNA, né? Com aminoácidos e a fusão desses RNA mais aminoácidos aí para dar origem ao centro peptidtransferase aqui, certo? Bom, nós temos também nessa idade a maturação
do aparato de síntese proteica, certo? Que vai justamente estar presente no ribossomo. Nós vamos ter uma melhora desse aparato, certo? Portanto, uma melhora da síntese dessas proteínas aí, ok? Posteriormente, nós vamos ter a idade dos progenotes, que são proto-organismos, certo? Então, seria o meio termo, quase um organismo ali, ok? Nós temos acontecendo aqui a concatenação de genomas nesta idade e a concatenação também de caminhos bioquímicos aqui, biochemical pathways, né? No caso aí, vias bioquímicas aqui, certo? Nós temos aqui nessa tarjinha laranja a origem do capsídeo proteico, e com a origem do capsídeo proteico, nós temos o surgimento dos vírus, certo? Onde nós vamos ter o material genético que vai estar envolto nesse capsídeo proteico, ok? E antes do surgimento aqui da idade dos organismos, nós temos o surgimento das linhagens, né, do Luca, a origem dessa linhagem. Então, nós vamos ter um evento de cladogênese aqui, e posteriormente, vejam que a origem das células vão ocorrer de maneira, né, separada, como vocês podem ver aqui. Então, nós temos um ancestral comum, que vai dar origem a uma linhagem, e posteriormente, nós temos a origem do que poderíamos considerar como sendo uma bactéria, certo? Que segue um outro caminho evolutivo aqui. E posteriormente, esses indivíduos dariam origem aqui ao que seria o ancestral comum, certo? Presente aqui nesse nó, para Árquea e Eucária, ok? Então, nós vemos que, na ideia desses autores, nós temos os vírus surgindo primeiro, para posteriormente, né, surgir as bactérias, árqueas e eucárias, que são formas de vida celulares ali. Certo, pessoal? Então, a gente vai ver que essa proposta, eles até mesmo citam no artigo, que é baseado justamente na navalha de Ockham, que é a proposta mais simples para o surgimento. Então, nós temos o vírus, que é, vamos dizer assim, do ponto de vista dos autores, uma forma de vida, certo? E eu tendo a concordar com eles, mais simples, ok? Que vai dar origem a uma forma mais complexa, no caso, posteriormente, que vai ser depois da origem à bactéria, árquea e eucária. Pessoal, nesse primeiro momento nós vamos ficar até aqui, vamos entender nesse ponto aqui o tema central abordado pelos autores, tá? Caso vocês queiram acessar o material, eu deixei abaixo aí no slide o título e em qual revista foi publicado e o ano aí, que foi 2023. Então, é um trabalho recente, ok? Então, essa é a parte 1. Nos próximos vídeos nós iremos tratar aí dos outros subtítulos dentro do trabalho desses dois autores, separando aí, esmiuçando o que é proposto em cada um desses subtítulos quanto ao estudo apresentado por eles. Ok? Agradeço aí a presença de todos. Quem quiser deixar um comentário, aí eu agradeço também. Caso você seja um pesquisador da área, e eu tenha cometido algum erro, alguma coisa, por favor, colabore, coloque aí, que eu sou bastante humilde em aceitar aí a ideia dos colegas que já estudam há mais tempo, né, esse tipo de assunto, ok? Muito bem, então agradeço e no demais, até a próxima.